As Intermitências da Morte, por José Saramago. Capítulo 5. Poder-se-ia pensar que, após tantas e tão vergonhosas cedências como haviam sido as do governo, durante o sobe e desce das transações com a máfia, ainda ao extremo de consentir que humildes e honestos funcionários públicos passassem a trabalhar a tempo inteiro para a organização criminosa, poder-se-ia pensar, dizíamos, que já não seriam possíveis maiores baixezas morais. Infelizmente, quando se avança chegas pelos pantanosos terrenos da Realpolitik, quando o pragmatismo toma conta da batuta e dirige o concerto sem atender ao que está escrito na pauta, o mais certo é que a lógica imperativa do aviltamento venha a demonstrar, afinal, que ainda havia uns quantos degraus para descer. Através do ministério competente, o da defesa, chamado da guerra em tempos mais sinceros, foram despachadas instruções para que as forças do exército que haviam sido colocadas ao longo da fronteira se limitassem a viajar as estradas principais, em especial aquelas que dessem saída para os países vizinhos, deixando entregues à sua bucólica paz as de segunda e terceira categoria, e também por maioria de razões a miúda rede de caminhos vicinais, das varedas, das azinhagas, dos carreiros e dos atalhos. Como não podia deixar de ser, isto significou o regresso a quartéis da maior parte dessas forças, o que, se é verdade, ter dado um alegrão à tropa rasa, incluindo cabos e forréis, fartos, todos eles, de sentinelas e rondas diurnas e noturnas. Veio causar muito pelo contrário, um declarado descontentamento na classe de sargentos, pelos vistos mais conscientes que o restante pessoal da importância dos valores da honra militar e serviço à pátria. No entanto, se o movimento capilar desse desgosto pode ascender até os alferes, se depois perdeu um tanto de seu ímpeto à altura dos tenentes, o certo é que tornou a ganhar força, e muita, quando alcançou o nível dos capitães. Claro que nenhum deles se atreveria a pronunciar em voz alta a perigosa palavra máfia, mas quando debatiam um com os outros não podiam evitar a lembrança de como nos dias anteriores à desmobilização tinham sido interceptadas numerosas furgonetas que transportavam enfermos terminais, as quais levavam ao lado do condutor um vigilante oficialmente credenciado, que antes mesmo que lhe pedissem exiba, com todos os necessários timbres, assinaturas e carimbos apostos, um papel em que, por motivo de interesse nacional, expressamente se autorizava a deslocação do padecente fulano de tal a destino não especificado, mas determinando que as forças militares deveriam considerar-se obrigadas a prestar toda a colaboração que lhes fosse solicitada, com vista a garantir aos ocupantes de cada furgoneta a perfeita efetividade da operação de traslado. Nada disto poderia suscitar dúvidas no espírito dos negros sargentos, se pelo menos em 7 casos não se tivesse dado a estranha casualidade do vigilante haver piscado um olho ao soldado no preciso momento em que lhe passava o documento para verificação. Considerando a dispersão geográfica dos lugares em que estes episódios da vida de campanha tinham ocorrido, foi imediatamente posta de parte a hipótese de se tratar de um gesto, digámos-lo assim, equívoco, algo que tivesse que ver com os manejos das mais primárias sedução entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Para o caso, tanto fazia. O nervosismo de que os vigilantes deram então claras mostras, uns mais que os outros, é certo, mas todos de tal maneira que mais pareciam estar a deitar uma garrafa ao mar com o papel lá dentro a pedir socorro. Foi o que levou a perspicaz corporação dos sargentos a pensar que nas furgonetas iria escondido aquele sobre todos famoso gato que sempre arranja modo de deixar a ponta do rabo de fora quando quer que o descubram. Vieram depois a inexplicável ordem de regresso aos quartéis. Logo uns zunzuns aqui e além, nas gírias não se sabe como nem onde, mas que alguns alviçareiros, em confidência, insinuavam poder ser o próprio Ministério do Interior. Os jornais da oposição fizeram-se eco do mau ambiente que estaria a respirar-se nos quartéis. Os jornais afetos ao governo negaram veemente que tais miasmas estivessem a envenenar o espírito de corpo das Forças Armadas, mas o certo é que os rumores de que um golpe militar estaria em preparação, embora ninguém soubesse explicar porquê, e para crer,
cresceram por toda a parte e fizeram que de momento tivesse passado a um segundo plano de interesse público o problema dos enfermos que não morriam. Não que eles tivessem esquecido, como prova uma frase então passa a circular e muito repetida pelos locadores dos cafés. Ao menos, dizia-se, mesmo que venha a haver um golpe militar, de uma coisa poderemos estar certos. Por mais tiros que derem uns nos outros, não conseguirão matar ninguém. Esperava-se a todo o momento um dramático apelo do rei à concórdia nacional, uma comunicação do governo anunciada, um pacote de medidas urgentes, uma declaração dos altos comandos do exército e de aviação. Por quê? Porque não havendo mar, marinha também não havia. Protestando fidelidade absoluta aos poderes legitimamente constituídos, um manifesto dos escritores, uma tomada de oposição de artistas, um concerto solidário, uma exposição de cartazes revolucionários, uma greve geral promovida em conjunto pelas duas centrais síndicas, uma pastoral dos bispos chamando à oração e ao jejum, uma procissão de penitentes, uma distribuição maciça de panfletos amarelos, azuis, verdes, vermelhos, brancos. Chegou mesmo a falar-se em convocar uma gigantesca manifestação na qual participassem os milhares de pessoas de todas as idades e condições que se encontravam em estado de morte suspensa, desfilando pelas principais avenidas da capital em macas, carrinhos de mão, ambulâncias ou às costas dos filhos mais robustos, com uma faixa enorme à frente do cortejo, que iria sacrificando nada menos que 4 vírgulas da eficácia do dístico. Nós, que tristeza que vamos, a vós todos felizes esperamos. Afinal, nada disto veio a ser necessário. É verdade que as suspeitas do envolvimento direto da máfia no transporte de doentes não se dissiparam. É verdade que viriam mesmo a reforçar-se à luz de alguns sucessos subsequentes, mas uma só hora iria bastar para que a súbita ameaça do inimigo externo sossegasse as disposições fratricidas e reunisse os três estados, clero, nobreza e povo, e ainda vigentes no país, apesar do progresso das ideias, à volta do seu rei, se bem que com certas justificadas reticências do seu governo. O caso, como quase sempre, conta-se em palavras breves. Em breves palavras, desculpa. Irritados pela contínua invasão dos seus territórios por comando de enterradores, mafiosos ou espontâneos, vindos daquela terra aberrante em que ninguém morria, e depois de não poucos protestos diplomáticos que nada serviram, os governos dos três países limítrofes resolveram uma ação concertada, fazer avançar estas tropas e guarnecer as fronteiras, com ordem taxativa de dispararem ao terceiro aviso. Vem a propósito de referir que a morte de uns quantos mafiosos, abatidos praticamente a queima-roupa, depois de terem atravessado a linha de separação, sendo que costumamos chamar os ossos do ofício, foi um imediato pretexto para que a organização subisse os preços da sua tabela de prestação de serviços na rúbrica de segurança pessoal e riscos operativos. Mencionando este elucidativo pormenor sobre o funcionamento da administração mafiosa, passemos ao que importa. Uma vez mais, rodeando uma manobra tática impecável as hesitações do governo e as dúvidas dos altos comandos das Forças Armadas, os sargentos retomaram a iniciativa e foram, à vista de toda a gente, os promotores e, em consequência, também os heróis do movimento popular de protesto que saiu de casa para exigir, em massa nas praças, nas avenidas e nas ruas, o regresso imediato das tropas à frente de batalha. Indiferentes, impassíveis perante os gravíssimos problemas com que a pátria de alguém se debatia, abraços com a sua quadrupla crise demográfica, social, política e econômica. Os países de além tinham finalmente deixado cair a máscara e mostraram-se à luz do dia como o seu verdadeiro rosto, o de duros conquistadores e implacáveis imperialistas. O que eles têm é inveja de nós, dizia-se nas lojas e nos lares, ouvia-se na rádio e na televisão, lia-se nos jornais. O que eles têm é inveja de que a nossa pátria não se morra. Por isso nos querem invadir e ocupar o território para não morrerem também. Em 2 dias, as marchas forçadas e de bandeiras ao vento, cantando canções patrióticas como a Marselhesa, o Sairá, a Maria da Fonte, o hino da Carta, e não verás país nenhum, a bandeira roça, a portuguesa, God Save the Queen, a internacional, o
Deutschland e Über Alles, o Chante do Maris, as Stars and Stripes, os soldados voltaram aos postos de onde tinham vindo. E aí, armados até os dentes, aguardaram a pé firme o ataque e a glória. Não houve. Nem a glória, nem o ataque. Pouco de conquistas, ainda menos de impérios. O que os ditos países limítrofes pretendiam era tão somente que não lhes fossem lá enterrar sem autorização esta nova espécie de imigrantes forçados. E ainda se lá fosse só para enterrar, vá que não vá, mas iam igualmente matar, para matar, assassinar, eliminar, apagar, porquanto era aquele exato fatídico momento em que, de pés para a frente, para que a cabeça pudesse dar-se conta de que estava a passar com o resto do corpo. Atravessando a fronteira, que os infelizes se finavam, soltavam o último suspiro. Postos estão frente a frente os dois valorosos campos, mas também desta vez o sangue não irá chegar ao rio. E olhem que não foi por vontade dos soldados do lado de cá, porque eles tinham certeza que não morreriam, mesmo que uma rajada de metralhadora os cortasse ao meio. Ainda que por mais do que legítima curiosidade científica, devamos perguntar-nos como poderiam sobreviver as duas partes paradas naquelas casos, em que o estômago ficasse para um lado e os intestinos para o outro. Seja como for, só um perfeito louco varrido lhe ocorreria a ideia de dar o primeiro tiro. E esse, a Deus graça, não chegou a ser disparado. Nem sequer a circunstância de alguns soldados do outro lado terem decidido desertar para o Eldorado em que não se morre teve outra consequência que serem devolvidos imediatamente à origem, onde já um conselho de guerra estava à sua espera. O fato de que acabamos de referir é de todo irrelevante para o discurso da trabalhosa história que vimos narrando e dele não voltaremos a falar. Mas, ainda assim, não quisemos deixá-lo entregue à escuridão do tinteiro. O mais provável é que o Conselho de Guerra resolva a priori não tomar em conta nas suas deliberações o engenho e anseio da vida interna, que desde sempre habita no coração humano. Aonde é que isto iria parar se todos passássemos a viver eternamente? Sim, aonde é que isto iria parar? Perguntar a acusação usando de um golpe de mais baixa retórica. E a defesa, escusado de ser o adiamento, não teve espírito para encontrar uma resposta à altura da ocasião. Ela também não tinha nenhuma ideia aonde ir parar. Espera-se que, ao menos, não venham a fuzilar os pobres diabos. Então seria caso para dizer que haviam ido por lá e de lá vieram prontos para a Turquia. Mudemos de assunto. Falando das desconfianças dos sargentos e dos seus aliados, alferes e capitães sobre uma responsabilidade direta da máfia no transporte dos padecentes para a fronteira, haviam sido adiantados que essas desconfianças se viram reforçadas por uns quantos subsequentes sucessos. É o momento de revelar quais eles foram e como se desenrolaram. A exemplo do que havia feito a família de pequenos agricultores, iniciadora do processo que a máfia tem feito é simplesmente atravessar a fronteira e enterrar os mortos, cobrando por isso um dinheirame. Contra a diferença, a de que o faz sem atender à beleza dos sítios e sem se preocupar em apontar no canhenho da operação as referências topográficas e orográficas que no futuro pudessem auxiliar os familiares chorosos e arrependidos da sua malfeitria a encontrar sepultura e pedir perdão ao morto. Ora, não será preciso ser-se dotado de uma cabeça especialmente estratégica para compreender que os exércitos alinhados no outro lado das três fronteiras tinham passado a constituir um sério obstáculo a uma prática sepulcrária que decorrerá até aí nas mais perfeitas das seguranças. Não seria a máfia o que é se não tivesse encontrado a solução do problema. É realmente uma lástima, permita-se-nos o comentário à margem, que tão brilhantes inteligências como nós que dirigem essas organizações criminosas se tenham afastado dos retos caminhos do atacamento à lei e desobedecido ao sábio preceito bíblico que mandava que ganhássemos o pão com o suor do nosso rosto. Mas os fatos são os fatos, e ainda que repetida a palavra magoada do Adamastor, ou, que não seja de nojo como o conte, deixaremos aqui a compungida notícia do ardil de que a máfia serviu para obviar a uma dificuldade para a qual, segundo todas as aparências, não se via nenhuma saída. Antes de prosseguirmos, convirá esclarecer que o termo nojo, posto pelo épico na boca do infeliz gigante, significa então
e só tristeza profunda, pena, desgosto. Mas de tempos a esta parte, o vulgar da gente considerou, e muito bem, que se estava a perder ali uma estupenda palavra para expressar sentimentos como sejam a repulsa, a repugnância, o asco, os quais como qualquer pessoa reconhecerá. Nada tem que ver com os enunciados acima. Com as palavras todo cuidado é pouco. Mudam de opinião como as pessoas. Claro que o do ardil não foi encher, atar e pôr ao fumeiro. O assunto teve de dar as suas voltas, meteu emissário com bigodes, postiços chapéus de aba derrubada, telegramas chifrados, diálogos através de linhas secretas por telefone vermelho, encontros encruzilhadas à meia-noite, bilhetes debaixo da pedra, tudo de que mais ou menos já nos havíamos apercebido nas outras negociações. Aquelas em que, por assim dizer, se jogaram os vigilantes aos dados, e também não se pode pensar que se tratou, como no outro caso, de transações simplesmente bilaterais. Além da máfia deste país, em que não se morre, participando igualmente nas conversações das máfias dos países limítrofes, pois essa é a única maneira de resguardar a independência de cada organização criminosa no quadro nacional em que se operava e do seu respectivo governo. Não teria qualquer aceitação, seria mesmo absolutamente repreensível que a máfia de um desses países pudesse negociar em direto com a administração do outro país. Apesar de tudo, as coisas ainda não chegaram a esse ponto. Tem-no impedido até agora, como um último pudor, o sacrosanto princípio da soberania nacional, tão importante para as máfias como para os governos, o que, sendo mais ou menos óbvio no que estas respeita, seria bastante duvidoso em relação àquelas situações criminosas se não tivéssemos presentes com ciumenta brutalidade que costumam elas defender os seus territórios das ambições hegemônicas dos seus colegas de ofício. Coordenar tudo isto, conciliar o geral com o particular, equilibrar os interesses de uns com os interesses dos outros, não foi tarefa fácil, o que explica que durante 2 longas e aborrecidas semanas de espera, os soldados tivessem passado o tempo a insultar-se pelos altifalantes, tendo em todo o caso o cuidado de não ultrapassar certos limites. De não chegar então, e não fosse apenas subir a cabeça de algum tenente-coronel suscetível a arder Troia. O que mais contribuiu para complicar e demorar as negociações foi o fato de nenhuma das máfias dos outros países dispor de vigilante para fazer com eles o que entendesse, faltando-lhes consequentemente o irresistível meio de pressão, tão bom resultados aqui havia dado aqui. Embora este lado obscuro das negociações não tinha chegado a transpirar, a não ser pelos zunzuns de sempre, existem fortes presunções de que os comandos intermédios dos exércitos dos países limítrofes, com o indulgente beneplácito do ramo superior da hierarquia, se tenham deixado convencer só Deus sabe a que preço pela argumentação dos porta-vozes das máfias locais, no sentido de fechar os olhos às indispensáveis manobras de ir e vir, de avançar e recuar, em que a solução do problema final consistia. Qualquer criança teria sido capaz da ideia, mas para a tornar efetiva era necessário que, chegada a idade a que chamamos da razão, tivessem ido bater à porta da secção de recrutamento da máfia para dizer: trouxe uma vocação, cumpra-se em mim a vossa vontade. Os amantes da concisão do modo lacônico, da economia de linguagem, de certo, se estarão perguntando por quê. Sendo a ideia assim tão simples, foi preciso de todo esse arrazoado para chegarmos enfim a um ponto crítico. A resposta também é simples, e vamos dá-la utilizando um termo atual, moderníssimo, com o qual gostaríamos de ver compensados os arcaísmos com que, na provável opinião de alguns, hemos salpicado de mofo este relato, por humor do background, dizendo background a toda a gente sabe do que se trata, mas não nos faltariam dúvidas se, em vez de background, tivéssemos xoxamente dito plano de fundo, esse aborrecido arcaísmo, ainda por cima pouco fiel à verdade, dado que o background não é apenas o plano de fundo, é toda a inumerável quantidade de planos que obviamente existem entre o sujeito observado e a linha do horizonte. Melhor será então que lhe chamemos enquadramento da questão. Exatamente, enquadramento da questão. E agora que finalmente a temos bem enquadrada, agora sim chegou a altura de revelar em que consistiu o ardil da máfia para obviar qualquer hipótese de um conflito bélico que só iria servir para prejudicar os seus interesses.
Uma criança, já o havíamos dito antes, podia ter tido a ideia, a qual não era senão isto, passar por outro lado da fronteira o parecente, e uma vez falecido ele, voltar para trás e enterrá-lo no materno seio da sua terra de origem. Um checkmate perfeito, no mais rigoroso, exato e preciso do sentido da expressão. Como se acaba de ver, o problema ficava resolvido sem tesouro para qualquer das partes implicadas. Os quatro exércitos, já sem motivo para se manterem em pé de guerra na fronteira, podiam retirar-se a boa paz, uma vez que o que a máfia se propunha fazer era simplesmente entrar e sair. Lembramos uma vez mais que os padecentes perdiam a vida no mesmo instante em que os transportavam ao outro lado. A partir de agora não precisaram de lá ficar nem um minuto. É só aquele tempo de morrer. E esse sempre foi de todos o mais breve. Um suspiro. E já está. Pode-se imaginar bem o que se passou a ser neste caso. Uma vela de que de repente se apaga sem ser preciso assoprar-lhe. Nunca mais suave das eutanásias poderia vir a ser tão fácil e tão doce. O mais interessante de uma situação criada é que a justiça do país em que não se morre se encontra desprovida de fundamentos para atuar judicialmente contra os enterradores. Supondo que o quisesse de fato, e não só por encontrar condicionada pelo acordo de cavalheiros que o governo teve de armar com a máfia, não os pode acusar de homicídio, porque, tecnicamente falando, homicídio não é a realidade, e porque o censurável ato classifique o melhor quem disso for capaz, se comete em países estrangeiros, então pouco os que podem incriminar por haver enterrado mortos, uma vez que o destino deles é esse mesmo, e já é para agradecer a alguém que tenha decidido encarregar-se do trabalho a todos os títulos penosos, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista anímico. Quando muito, poderia alegar que nenhum médico esteve presente para certificar o óbito, que o enterramento não cumpriu as formas prescritas para uma correta inumação, e como se tal caso fosse inédito, a sepultura não só não estaria identificada como com toda certeza se lhe perderá o sítio quando cair a primeira bateja forte e as plantas romperem tenras e alegres do rumos criador. Consideradas as dificuldades e o receando tombar no tremendal de recursos em que, curtidos na trumoia, os astutos advogados da máfia a afundariam sem dó nem piedade, além resolveu esperar com paciência a ver quem parariam as modas. Era, sem sombra de dúvida, a atitude mais prudente. O país encontra-se agitado como nunca, o poder confuso, a autoridade diluída, os valores em acelerado processo de inversão, a perda do sentido de respeito cívico alastra a todos os setores da sociedade. Provavelmente nem Deus saberá onde nos leva. Corre o rumor de que a máfia está a negociar um acordo de cavalheiros com a indústria funerária, com vista a uma racionalização de esforços e uma distribuição de tarefas, o que significa, em linguagem de trazer por casa, que ela se encarregar de fornecer os mortos, contribuindo às agências funerárias com os meios e a técnica para enterrá-los. Também se diz que a proposta da máfia foi acolhida de braços abertos pelas agências, já cansadas de malgastar o seu saber de milénios, a sua experiência, o seu know-how, os seus coros de carpideiras a fazer funerais a cães, gatos e canários, alguma vez uma catatua, uma tartaruga catatônica, um esquilo domesticado, um lagarto de estimação que o dono tinha o costume de levar ao ombro. Nunca caímos tão baixo, diziam. Agora o futuro apresentava-se forte e risonho. As esperanças floresciam como o canteiro do jardim, podendo até dizer-se, arriscando o óbvio paradoxo, que para a indústria dos enterros havia despontado finalmente uma nova vida. E tudo isto graças aos bons préstimos e à inesgotável caixa forte da máfia. Ela subsidiou as agências da capital e de outras cidades do país para que se instalassem filiais, a troca de compensações, claro esta, nas localidades mais próximas das fronteiras. Ela tomou providências para cobrar sempre um médico à espera do falecido quando ele reentrasse no território e precisasse de alguém para dizer que estava morto. Ela estabeleceu convênios com administrações municipais para que os enterros a seu cargo tivessem prioridade absoluta, fosse qual fosse a hora do dia ou da noite em que lhe conviesse fazê-los. Conviesse fazê-los. Tudo isto custava muito dinheiro, naturalmente, mas o negócio continuava a valer a pena. Agora que os adicionais e os serviços extras tinham passado a constituir o grosso da fatura, de repente, sem avisar, fechou-se a torneira de onde havia estado brotando o constante, o generoso manancial de padecentes terminais.
Parecia que as famílias, por um rebate de consciência, tinham passado palavra umas às outras, que se acabou isso de mandar os entes queridos a morrer longe. Se, em sentido figurado, lhes tínhamos comido a carne, também agora os ossos lhe haveremos de comer, porque não estávamos aqui só para as horas boas. Quando ele ou ela tinham as forças e as saúdes intactas, estamos igualmente para as horas más e para as horas péssimas. Quando é ela ou ele não são mais que um trapo fedorento que é inútil lavar, as agências funerárias transitaram de euforia ao desespero. Outra vez a ruína. Outra vez a humilhação de enterrar canário e gatos, cães, restante bicharada, a tartaruga, que a tatua, o esquilo, o lagarto não, porque não existia outro que se deixasse levar ao ombro do dono. Tranquila, sem perder os nervos, a máfia foi ver o que se passava. Era simples. Disseram-lhe as famílias, quase sempre em meias palavras, dando só a entender que uma coisa tinha sido o tempo da clandestinidade, quando entes queridos eram levados às ocultas, pela calada da noite, e os vizinhos não tinham precisão nenhuma de saber que se permaneceriam no seu leito de dor, ou se tinham evaporado. Era fácil mentir, dizer compungidamente, coitadinho, lá está quando a vizinha perguntasse no patamar da escada. E então como vai o vovozinho? Agora tudo seria diferente. Haveria uma certidão de óbito. Haveria chapas com nomes e apelidos nos cemitérios. Em poucas horas a invejosa e malicidade de vizinhança saberia que o avôzinho tinha morrido de uma única maneira que se podia morrer. E que isso significava simplesmente que a própria cruel e ingrata família o havia despachado para a fronteira. Dá-nos muita vergonha, confessaram. A máfia ouviu e disse que ia pensar. Não tardou 24 horas. Seguir o exemplo do ancião da página 43, os mortos tinham querido morrer. Portanto, seriam registrados como suicidas na certidão de óbito. A torneira tornou a abrir-se.